Mateus capítulo 17, versos 24 a 27. Temos falado sobre tempos de crise. Em tempos de crise, respostas de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a provisão diante da necessidade. A provisão diante da necessidade. Diz a palavra do Senhor. Jesus paga imposto. Mateus capítulo 17, versos 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Pai, neste momento, pedimos a tua graça, a tua misericórdia, e que o Senhor, à luz da tua palavra, possa iluminar nossas mentes, falar aos nossos corações e nos permitir sairmos daqui com novos propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Queridos, nessa manhã quero abordar aqui com os irmãos algumas situações significativas. Eu estou estranhando aqui um pouquinho, que mudou aqui o nosso controle, então eu estou me readaptando aqui. Nos últimos dias, queridos, nós temos observado que algumas situações têm atormentado o nosso país. Nós temos visto que há uma busca por solução para o contexto, para o cenário nacional, para a dificuldade que nós estamos vivendo, uma dificuldade econômica muito séria. E nessa semana passada houve uma forte discussão em torno da reedição ou não da CPMF. Né? O primeiro anúncio foi rechaçado. Então, houve uma retirada da proposta da CPMF, depois ela voltou. O jornal Correio Brasiliense de hoje diz que ela não volta como CPMF, mas volta como outro imposto. Né? Então, muda o nome, né? Fica mais suave, enfim. Na verdade, a reação contrária a um novo imposto é pelo fato de que nós, brasileiros, já estamos assim sobrecarregados de impostos. Né? Ninguém aguenta mais pagar impostos, ninguém aguenta mais sustentar, né, com impostos a máquina pública, e especialmente quando há um questionamento a respeito dos benefícios, né, que os impostos trazem, né, como isso vai, de alguma maneira, resolver, melhorar, auxiliar na vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Na semana que passou também, o governo anunciou a volta da cobrança do PIS, do COFINS, né, sobre smartphones, tablets, notebooks, já prevendo, lançando já uma previsão de aumento, portanto, dos preços, né, no momento final, dos preços desses produtos para nós, consumidores, de um modo geral. Um dos símbolos, né, disso tudo é o chamado impostômetro, né, que mede, que vai sendo atualizado segundo a segundo, toda a carga, todo o peso, né, dos impostos que o brasileiro paga ao longo do ano. E isso representa uma quantia assim, que para os olhos e para a mente comum, né, é praticamente incalculável. Né? Para os matemáticos, né, tem como dimensionar isso melhor, mas para nós leigos, né, nós olhamos aquele número e não conseguimos imaginar o que aquilo tudo representa. Queridos, o texto bíblico em questão mostra que o tema imposto é também um texto que vemos ser tratado na palavra de Deus. Jesus se deparou com essa realidade alguns momentos. Ele se deparou quando perguntaram sobre o imposto em Roma, ou para Roma, e Jesus deu uma resposta emblemática, que até hoje perdura. Às vezes não com tanta intensidade assim em nosso coração, mas deve perdurar no nosso entendimento, sim. Quando Jesus olhou para a moeda e disse: quem é que está aqui nessa moeda? Então tá bom, dê a César o que é de César. Jesus resolveu a questão em uma frase.
Agora, Jesus se depara novamente com a questão do tributo, com a questão do imposto. Jesus, mais uma vez, se depara com essa questão, com essa realidade. Ele chega e se depara com a questão, precisamos pagar o imposto, e agora? O que fazer? Como reagir diante desta realidade? Esse imposto era um imposto que todo homem judeu precisava pagar em relação ao templo, para sustento do templo. Era um imposto para todos, os judeus. Equivalia, em última análise, ao salário de 2 dias de um camponês, um salário médio naqueles dias. Seria, talvez, assim, 2 dias do seu salário. 2 dias do seu salário. E aí Pedro é confrontado sobre pagar ou não o imposto. E aí nós vemos o ensino de Jesus a respeito da questão. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e o que nos resta diante das dificuldades? Pagar mais impostos, não é isso? Vivemos dias de crise, dificuldades, de aumento de preço, e aí qual a solução que se nos é apresentada? Pagar mais impostos. E aí a questão se impõe. O que fazer, portanto, em dias assim? O que fazer diante de uma situação como essa? Já enfrentamos nossas dificuldades, já estamos enfrentando um dia a dia difícil, e ainda pagar mais imposto, será que não há um jeitinho? Será que não há uma maneira de nós nos livrarmos disso, de nós sairmos dessa carga tributária tão pesada? Aí, queridos, é importante lembrar o que Deus tem. Qual a resposta do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração. E aí, queridos, é importante lembrar o ensino do Senhor e lembrar do que o Senhor nos ensina. E antes de chegarmos, de avançarmos um pouco mais, eu desejo lembrar aquilo que, e talvez você pode, e aí você vai ter o restante do tempo para ouvir a mensagem e refletir sobre isso, mas eu me lembro que na Copa do Mundo, acho que de 1986, né? Teve 86, né? A Copa em 86, né? Para precisar o ano, nós estávamos, eu lembro que nós estávamos numa aula à noite, pastor João Falcão Sobrinho. João Falcão Sobrinho já está na glória, né? Há pouco tempo foi chamado à presença do Senhor. E era um jogo de Copa do Mundo, Seminário do Sul. Tinha aula, evidentemente, e aula com o pastor Falcão Sobrinho. E ele não suspendeu a aula previamente, né, como não fazia, né, em condições praticamente nenhuma. Né, tinha que ter aula, ponto final, e não tem conversa. Mas tinha o jogo, né, jogo da Copa, né, e os alunos, nós todos estávamos lá sentadinhos. E um pouco antes, né, do começo do jogo, né, alguém tomou coragem, levantou-se e disse: pastor Falcão, eu acho que foi o Cláudio, né, foi o pastor Cláudio, lá do Paraná, né, pastor Cláudio. E ele era um dos mais maduros, né, da turma, né, se levantou e disse assim: pastor Falcão, hoje tem jogo da Copa. Tá? Eu disse: sim, eu sei, e daí? Tá? Ele disse assim: vai começar daqui a pouco, né? Sim, e daí? Né? E todos já constrangidos, e ele então tomou coragem e disse assim: o senhor não poderia dispensar a turma para nós assistirmos o jogo? Ele, naquela serenidade que muito caracterizava o pastor Falcão, ele disse assim: sim, realmente temos jogo da Copa. Mas quero dizer a vocês, lembrar a vocês uma coisa importante. O crente é cidadão de 2 reinos: o reino da terra e o reino dos céus. Mas há um detalhe: quando os 2 reinos, os interesses dos 2 reinos, entram em conflito, prevalece a cidadania dos céus. Então, vamos à aula. Né? E começou a aula. Né? É bem verdade que no primeiro grito de gol, a sala esvaziou. Né? Mas tudo bem. Aí já é um outro detalhe, porque nós, seminaristas, não aprendemos, né? não ouvimos, temos ouvidos a orientação que o pastor nos deu. Querido, o que fazer em dias quando parece que há um conflito muito sério? Somos crentes, mas estamos diante, né, de um cenário difícil. Impostos são impostos, né? Tributos são aumentados, conta de luz é aumentada. O que fazemos diante de uma situação como essa? E aí, queridos, nós vemos o ensino do Senhor Jesus. Verso 24 nos mostra que Jesus também estava num tempo de cobrança. Jesus chega a Cafarnaum e, mais que depressa, os líderes religiosos ali vão até Jesus e dizem assim: como é que é, Jesus? Vai pagar? Vão a Pedro e dizem: o seu mestre vai pagar o imposto ou não vai?
A pessoa, você paga, e agora? O que ele vai fazer? Vai pagar ou não vai? Hoje a cobrança chega pelo correio ou até é retido na fonte, não é isso? Mas naqueles dias a cobrança era bem face a face, cara a cara. E, queridos, muitos de nós ainda estão pagando não só o imposto desse referente a esse ano, mas também do exercício passado. Eu mesmo estou pagando, né, porque o imposto de renda, na declaração de imposto de renda, eu fiquei para pagar. E talvez alguns tenham aí, estejam pagando alguma coisa aí a respeito do ano passado e já estamos pagando esse ano também. Pois é, essa é a nossa situação. E como fazer em momentos em que nós olhamos para as nossas finanças, parece que não vai dar. E não dá mesmo, mas temos que pagar, é mais e mais. O que nós fazemos? Em tempos de crise, queridos, não há perdão. E ficamos assim como Pedro, pressionados pelos impostos e com dificuldade de sair daquela situação. Como filhos de Deus, como servos de Cristo Jesus, muitas vezes nós ouvimos essa mesma pergunta: tem um imposto a pagar, o teu mestre vai pagar ou não vai? Você, como crente, vai pagar ou não vai? Você, como crente, vai sonegar ou vai pagar? Você vai fazer um gato na luz ou vai pagar? Você vai fazer um gato na água ou vai pagar? Você vai declarar lá no aeroporto, né, do outro país, os materiais que você comprou, e alguns deles para uso pessoal, mas outros que você pretende vender no Brasil, você vai declarar ou não esses produtos fora? Você, enfim, vai pagar ou não vai? E aí, queridos, quando nós olhamos para esta cobrança, nós precisamos entender uma primeira verdade. Nós precisamos nos manter firmes nos valores do Senhor. Nós precisamos nos manter firmes nos valores do Senhor. Queridos, independente da situação vivida, os valores cristãos permanecem inalterados. Inalterados. Não importa a situação. A nossa ética não varia de conformidade com a situação. Nossa integridade não é circunstancial, mas ela é permanente. Ela vale para qualquer situação e para qualquer momento. A Bíblia mostra que Pedro não vacila. Quando eles perguntam, o teu mestre vai pagar? Ele não pensa duas vezes, sim, vai. Ele vai pagar. E Pedro responde dessa maneira porque ele sabia perfeitamente quem era o seu mestre, sabia perfeitamente qual seria a resposta do seu mestre, sabia perfeitamente qual seria o comportamento do Senhor Jesus. Ele não tem dúvida quanto a isso. E nós também não podemos ter dúvida. Nós temos andado com o Senhor como Pedro andou. Nós temos conhecido o Senhor como Pedro conheceu. Nós temos aprendido as lições de Jesus, assim como Pedro também aprendeu. E, portanto, não precisamos ter dúvida de uma resposta como essa e de uma série de outras, porque o Senhor pede de nós coerência, Ele pede de nós santidade, e esta coerência e essa santidade envolve a nossa vida religiosa, mas envolve a nossa vida cidadã também, envolve aquilo que fazemos dentro da igreja, mas aquilo que fazemos no nosso cotidiano também, está presente nas nossas relações, dentro da igreja, mas está presente em tudo aquilo que fazemos dentro e fora, de nossas casas, do nosso trabalho e por onde nós passamos. Queridos, a crise em nosso país é grande, o que se avizinha é incerto. E disso todos nós temos segurança. Talvez a gente esteja, não sei, os especialistas aí talvez possam ajudar, talvez a gente possa estar naquele momento do tsunami, quando a água é chupada lá para o meio. Né? A gente não sabe, né, o que vai acontecer quando a água voltar, né, quando a onda voltar. E aí, queridos, nós precisamos entender o seguinte, que em situações como essa nós somos tentados, sim, a fugir da honestidade, a fugir da integridade, buscar soluções pouco convencionais, mas, queridos, se nós não entendermos que não adianta, como servos de Deus, lançar mão de recursos indevidos, então, queridos, nós não seremos aprovados pelo Senhor em tudo aquilo que realizarmos e em tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Quando eu estava em Minas Gerais, uma região cafeeira, né, de exportação de café, por incrível que possa parecer, quem conhece a cidade, acha a cidade muito feia, ela mesmo, mas o que circulava de dinheiro ali era um negócio incalculável. Tudo na moita, né? Tudo na moita, né? Mineiro não mostra muito, não, né? Mas circulava muito dinheiro. E uma prática que era comum, né, era a prática de laranjas. Né? Aí dava lá os jeitos deles, a laranja, nota para cá, nota para lá, e o dinheiro, pá, enfim. E o negócio saía, todo mundo ganhava e está tudo certo, né? Ganhava um pouco mais. Né? E um dia eu visitava no escritório lá de café, um irmão que tinha acabado de se batizar uns dias atrás, fui lá conversar com ele.
passando, né, fui lá, dei uma paradinha, tomar um café com ele, né, enfim, escritório de café, tem que ter café. E parei lá para conversar com ele. E ele disse assim, pastor, senta aqui. E ele disse assim, pastor, hoje eu tive que tomar uma decisão muito séria, muito forte, né, porque eu sempre tive a prática comum que todo mundo tem, né, de usar essas notas e tal, laranja e tal. Ainda há pouco mesmo, chegou aqui alguém, a pessoa que vinha sempre aqui tratar dessas questões, e só em participar daquilo ali era mais ou menos o valor de um carro zero médio, não carro popular, mas um carro médio, né, limpinho na mão. Peguei o papel, opa, é isso aí, tá, mas eu, quando ia assinar, eu lembrei da escola dominical, eu lembrei da classe de novos crentes, eu lembrei e eu disse assim, não dá. E eu chamei o sujeito e disse assim, olha, não faço mais isso, né? Perder uma grana dessa, agora não dá mais, agora eu tenho outro compromisso, agora eu sou do Senhor e tal, enfim. Graças a Deus, permanece firme no Senhor até hoje. Queridos, muitas vezes nós olhamos, né, e temos alguma dúvida. Será que o Senhor vai agir como? Nós já sabemos, né? E o que Ele espera de nós? Ele espera que nos mantenhamos firmes nos valores que Ele tem nos ensinado. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, precisamos nos manter fiéis ao Senhor em tudo e em todas as coisas. Queridos, nós também precisamos responder com correção às contradições. As contradições são apresentadas diariamente, as dificuldades são apresentadas a todo momento, e nós precisamos responder a essas contradições de uma maneira correta. É interessante, Pedro parece que sabe, aliás, parece não, ele dá evidência clara de que ele sabe qual era a opinião de Jesus. Seu mestre vai pagar imposto? Vai, né? E dá as costas e vai em frente. Mas é interessante, né? Jesus não estava ali, né, naquele diálogo, e Pedro vai em direção ao Senhor Jesus. E é interessante que Jesus, quando chega, não espera Pedro falar nada, ele já se antecipa sobre a questão. Tal que tudo indica, Jesus vê o coração de Pedro e diz assim, Pedro disse que eu vou pagar, mas ele mesmo não concorda. Ele mesmo não concorda com isso. Pode ser até que, pelo temperamento de Pedro, ele estivesse até se preparando com algum argumento para tentar convencer a Jesus de não pagar aquele imposto, né? Arrumar um jeito, um argumento, tentar convencer o Senhor Jesus. Quando Pedro chega, Jesus então já sabe de tudo. E ele diz, Pedro, nós vamos pagar sim, não tenha dúvida disso. Jesus revela aí a sua onisciência, revela aí a sua onipresença. Ele não estava lá, mas ele sabia. Ele não estava presente, mas ele conhecia todas as coisas. Queridos, é muito interessante e muito importante nós lembrarmos, Jesus sabe de tudo. Ele sabe de tudo, tudo que se passa em nossos corações nesse momento, ele sabe. Ele sabe tudo aquilo que nós escrevemos, tudo aquilo que nós postamos, tudo aquilo que nós enviamos, todas as mensagens que nós trocamos. Ele sabe não só o conteúdo, mas ele sabe também a motivação com que aquilo é feito. Ele conhece tudo, ele sabe tudo, não há absolutamente nada oculto ao Senhor. Ele conhece nossa vida, todos os nossos passos. Ele sabia o que eles estavam discutindo lá fora, longe dele. Não havia nada que pudesse acontecer sem que o Senhor soubesse. J.C. Riley, ele diz assim, que existe algo de indescritível solenidade na ideia de que o Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Há um par de olhos que acompanha toda a nossa conduta diária. Há alguém que escuta todas as palavras que dizemos a cada dia. Todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem teremos de prestar contas. É simplesmente impossível nos ocultarmos dele. A hipocrisia é perfeitamente inútil. Podemos enganar os pregadores, podemos fingir diante de nossos parentes e vizinhos. O Senhor, no entanto, vê todos claramente. Não podemos enganar Cristo. Querido, o Senhor vê tudo, Ele sabe tudo. Não adianta tentar esconder. Isso, então, nos leva a uma atitude prática. O que fazer diante disso? O que fazer diante dessa realidade? De sabermos que o Senhor conhece tudo. Ainda que ninguém mais esteja vendo, e normalmente quando se vai fazer alguma coisa que não é muito recomendável, olha-se em volta, né? Mas esquece de olhar para cima.
E quando olhamos para cima, nós podemos ter a firme certeza, Ele está nos observando. Queridos, exercitar a cidadania quando tudo parece confuso, errado, pode não parecer interessante. Parece que Pedro tinha esse mesmo pensamento. Nós vamos pagar imposto para esse governo, nós vamos pagar imposto, né, para esses líderes religiosos, nós vamos pagar imposto para essa situação que está ao nosso redor. Mas, querido, quem é o Senhor da sua vida? Que mente prevalece, a sua ou a mente de Cristo Jesus? E aí Jesus usa uma ilustração para ensinar a Pedro e a todos nós. Ele pergunta assim, vem cá, os tributos são cobrados dos filhos do rei ou só daqueles que não são filhos do rei? E aí pensa assim, é claro que os filhos do rei estão isentos, né? E ele diz assim, perfeitamente, é isso aí. Mas ele diz assim, eu não vim escandalizar ninguém. E Jesus já tinha dito, eu vim cumprir a lei e os profetas. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei e os profetas. E aí, queridos, o Senhor, então, nos ensina algo muito especial. Dois comentaristas, falando sobre isso, dizem assim, Jesus, o Filho de Deus, não estava pessoalmente obrigado a pagar imposto para a casa de Deus. Mas se Jesus tivesse reclamado do seu privilégio, poderia muito provavelmente ter criado uma impressão errada entre o povo, incluindo talvez um desrespeito à casa de Deus. Jesus então ensina que mesmo quando nós temos de cumprir aquilo que parece contraditório aos nossos interesses, para evitar escândalo e para não sermos pedra de tropeço, devemos cumprir tudo no nome do Senhor, e para que o nome do Senhor seja exaltado, devemos lembrar que tudo em nossa vida deve ser para a glória de Deus, deve ser para a exaltação do nome do nosso Deus. Mas, e agora? E a provisão para isso? Bem, Jesus também nos ensina o caminho. A provisão sempre virá de Deus. Sempre virá de Deus. O Senhor sempre trará a provisão necessária. Veja bem, não é prosperidade. Não é aqui, vamos sapatear aqui no chão e vai chover dinheiro. Não significa que eu esteja dizendo, vamos levantar a mão para cima, dar 10 gritos de aleluia, e aí amanhã você pode, amanhã não, pode estar aberto mesmo, você pode sair daqui agora, ir lá na concessionária e comprar um carro pela fé, porque o dinheiro vai aparecer. Não é isso que a gente está falando. A provisão, estamos falando de provisão do Senhor. Queridos, o Senhor ensina honestidade, integridade e correção. Mas os tempos são de crise, de falta de recursos. O que nós fazemos então? Tudo indica que Jesus não tinha o dinheiro para pagar aquele imposto. Pedro deve ter batido no bolso, eu não tenho. E eu sei que Jesus não tem. Jesus bateu no bolso, também não tem não. Mas nós vamos pagar. E aí, como é que faz? Como é que é essa situação? Queridos, então, para suprir aquela necessidade, e para mostrar que Jesus é Senhor nos céus e na terra, que tudo está no controle do Senhor, Ele então oferece a solução de Deus, a solução do Senhor, que é o milagre. Ele oferece o milagre como solução, como resposta, como alternativa para aquela situação difícil. E Pedro teria de fazer aquilo que ele mais sabia fazer. O que Pedro melhor sabia fazer? Pedro sabia pescar. Não é isso? Pedro sabia pescar. O que você melhor sabe fazer? O que você, além das suas atividades normais, o que mais você sabe fazer? O que mais você faz com habilidade? Que você pode colocar nas mãos do Senhor para fazer com um pouco mais de habilidade. Eu não gosto de ficar falando particularidades, mas quando eu conheci Marcione, em janeiro de 1985, muitos aqui não eram nem nascidos, mas quando nós nos conhecemos, em 85, Marcione era professora do Colégio Batista Shepherd, lá no Rio de Janeiro. E eu era seminarista, estava iniciando o 2º ano do Seminário do Sul. O que Marcione ganhava no colégio era pagar a faculdade, e mesmo assim ela complementava as mensalidades da faculdade vendendo doce, vendendo bombom, vendendo coisas da própria faculdade. E eu, para suprir também as minhas necessidades, trabalhava no campus do seminário, trabalhava na biblioteca e tal, ia cuidando ali, ganhando algum dinheiro para me manter.
Mas aí nós namoramos, 85, namoramos 86, né? Precisávamos, portanto, ficar noivos, né? Porque tensionávamos casar, diferentemente do pastor Simvaldo, já foi casado, né? Mas nós pretendíamos casar logo depois de terminado o curso no seminário. Mas tínhamos que comprar as alianças. Ninguém fica noivo sem aliança, não é verdade? Tinha que comprar aliança. Comprar aliança com que dinheiro? Né? Não tinha dinheiro, não era para comprar aliança. Né? O dinheirinho lá que eu recebia era para pouca coisa. Né? O que Marcione recebia também era para pouca coisa, né? Só para as coisas, para a nossa vivência pessoal. Né? Pois muito bem. O que eu vou fazer? Fiquei atento, né? Fiquei olhando. E aí, queridos, naquele ano de 86, aconteceram eleições. E aí, fuçando daqui, fuçando de lá, eu descobri lá que a Rede Globo estava precisando, né, de atores, não, mas estava precisando de voluntários, de pessoas, né, que pudessem trabalhar. Muitos aqui nem lembram, não fazem a menor ideia disso, né, mas aquele tempo, lembra que a cédula era de papel? Né, cédula de papel. Acho que poucos aqui votaram em cédula de papel, né? Alguns votaram, sem dúvida, né? Mas cédula de papel, botava lá. E nessa de cédula de papel, teve uma eleição lá que quase que o Macaco Tião, lembrava disso que o pastor Simvaldo essa semana, quase que o Macaco Tião foi eleito, né? Porque o que ele teve de voto lá, né? O Macaco Tião era um chimpanzé que tinha lá no zoológico do Rio de Janeiro, né? E então, porque o pessoal colocava, né? Tião, quase foi eleito lá, só não foi eleito porque, né, ele não estava inscrito, não pôde ser eleito. Mas voto ele recebeu e muito, dá para eleger ele deputado, enfim, tanta coisa. Mas aqueles negócios eram complicados, né? Porque chegavam as urnas, despejavam sobre a mesa, um monte de gente, ficava aquele negócio. Então, conta, e as eleições demoravam dias e dias e dias a apuração. Ainda mais quando tinha muita coisa, deputado, federal, estadual, senador, governador, enfim, era um negócio de louco, né? E não era tempo da internet, nem de celular, nem coisa parecida. Então, a Rede Globo precisava o quê? Manter as informações permanentes. E o que ela fazia, então? Ela contratava pessoas, né, para ficarem ali acompanhando, né, naquelas mesas o dia inteiro, de manhã até à noite, acompanhando a apuração daquele negócio, pegando as informações, pegando os dados, repassava para alguém, pegava o telefone, repassava para a central, somava tudo e tal, e dava os resultados. Plantão do jornal, né, fulano passou à frente, com 1000 votos, ia fazendo aquela coisa. E nós ficamos ali, né, reunidos lá no Social Ramos Clube, né? Vocês já conhecem ali, Social Ramos Clube, em Ramos, né? Pertinho da estação de Ramos ali, uns 7 dias ali, em pé ali, conferindo e mandando e tal, notícias e tal. Com o dinheiro que eu recebi ali, eu comprei as minhas alianças. Comprei minhas alianças, presenteei Marcione, modestas, mas alianças que nos serviram por muito tempo, né? Por muito tempo. Queridos, mas não só isso, não. Em nosso dia a dia, em nossa caminhada de 27 anos de casamento, muitas foram as dificuldades, muitos foram os momentos de crise. E nesses momentos de crise, Marcione, eu trabalhei, Marcione sempre usou seus dotes, fazia toalha bordada, fazia doce, fazia bolo, fazia um monte de coisa, além do seu trabalho. E isso depois, né, das nossas visitas, nossas atividades na igreja, e com o detalhe de que nunca importunamos a igreja com as nossas dificuldades. Nunca importunamos a igreja com as nossas dificuldades. Sempre buscamos as soluções. Orávamos ao Senhor. O Senhor abre uma porta. Abria a porta, nós íamos. A igreja nem sabia. A igreja nem tomava conhecimento de que estávamos com alguma dificuldade, estávamos lançando o nosso anzol. Jesus manda Pedro ir buscar e pescar, e Pedro era hábil nisso, mas há um detalhe de uma orientação. Jesus diz assim, lança, pega a sua varinha, lança o anzol, e o primeiro peixe que morder a isca, você vai pegar. E quando você pegar aquele peixe, você vai abrir a boca do peixe, e lá tem uma moeda, que vai dar para pagar o meu imposto e o seu imposto também. E Pedro deposita a sua fé no Senhor. E ele vai lá, coloca a sua varinha. O peixe vem, morde, ele abre a boca e lá tem a moeda exata para pagar o que era necessário, o que era preciso. É interessante, queridos, que Pfeiffer e Harrison, comentando esse assunto, ele diz assim, Jesus fez de um peixe o seu tesoureiro.
Ele fez uma criatura muda trazer o dinheiro do imposto para satisfazer as exigências do coletor. Deparamos-nos aqui com o cumprimento literal das palavras do salmista. No Salmo 8, versos 6 a 8, diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Queridos, que coisa maravilhosa pensar que o Senhor, lá no seu conselho eterno, Ele preparou um peixe. E a gente começa a tentar imaginar como é que aquela moeda foi parar ali na boca do peixe. Sei lá, alguém caminhando com o bolso furado, a moeda caiu. O peixe engoliu a moeda. Talvez é um casal de namorados, né, selando o seu amor, né, a moedinha jogou para trás, né, caiu na boca do peixe. Ou, quem sabe, alguém, né, desesperado, eu vou fazer esse voto aqui porque disseram que é bom para arrumar o marido. Aí joga lá a moedinha, cai na boca do peixe. Não sei, eu não sei como aquele dinheiro apareceu ali, não sei como, mas o fato é o seguinte: no conselho eterno, o Senhor Deus preparou aquele peixe com aquela moeda para aquele momento. E, querido, diante das nossas necessidades, diante daquilo que nós precisamos, diante da necessidade da provisão, se nós obedecemos ao Senhor, se nós somos corretos, coerentes, honestos, íntegros naquilo que o Senhor tem ensinado, Ele vai dar a resposta na hora certa. Ele vai vir ao nosso encontro com a sua solução. Ele vai suprir aquilo que nós precisamos. Não vai, como repito, como muitos aí querem imaginar. Eu vou ter um helicóptero semana que vem, eu vou ter... Não, querido, não estou falando disso. Aí é outra história. Se você quiser ouvir isso, aí é outra igreja, não é aqui. Mas o que eu estou falando é que o Senhor conhece a sua necessidade do hoje, e Ele tem respostas para suprir aquela necessidade do hoje, para que a sua vida possa prosseguir, para que você não tenha que se envergonhar, e nem envergonhar é o nome do Senhor, lançando mão de coisas que não pertencem ao Senhor. Eu não sei se... sim, eu só não estou sem o retorno aqui. Muito bem. Então, queridos, algumas lições para nós encerrarmos aqui. Primeira lição que esse texto nos dá, queridos: o Senhor sempre requer de nós integridade. Pedro foi a Jesus, e talvez ele dissesse assim: mas o Senhor é o próprio Deus, o Filho de Deus. Como é que o Senhor vai pagar imposto? Não tem sentido. E Jesus concorda, é verdade. Mas só que nós precisamos viver corretamente. Nós precisamos viver de uma maneira adequada. O governo, seja do Distrito Federal, seja do governo federal, o governo só gasta, sim, mas nós, como servos de Deus, vamos agir de uma maneira que desonra o nome do Senhor? Queridos, Deus sempre requer de nós integridade. Segunda lição que esse texto nos mostra é que conhecer o caráter do Senhor nos leva à consagração. Queridos, nós conhecemos o Senhor, sabemos a quem temos servido. Não podemos agir diferentemente do nosso Senhor. Precisamos ser coerentes com aquilo que nos ensina o nosso Senhor. Não podemos fazer uma coisa no domingo e outra durante a semana. Não podemos ter um discurso na igreja e uma prática diferente na empresa, no trabalho, onde passamos, nos nossos negócios. Não pode. Ou a nossa vida está consagrada no altar do Senhor, sendo coerentes ao ensino do Senhor, ou então, queridos, há alguma coisa muito séria e difícil que precisa ser resolvida aos pés da cruz. Precisamos, então, queridos, entender que, conhecendo o Senhor, nós somos naturalmente conduzidos à consagração, porque é isso que Ele pede de nós. E se nós não agirmos dessa maneira, nós estamos agindo de uma forma equivocada diante do nosso Deus. Terceira lição: nossa vontade deve ser submetida ao Senhor. Pedro, muito provavelmente, estava contrariado. Ele disse: olha, o mestre vai pagar imposto sim, mas no caminho ele disse assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou falar com Jesus e vou mostrar para ele que não temos que pagar coisa nenhuma e tal, e tal, e tal. Não concordo, Senhor. Mas Jesus diz assim: Pedro, nós vamos pagar sim. Nós vamos pagar. Pode até não ser correto, porque eu sou o Filho de Deus. Como é que eu sou o Senhor do templo? Vou pagar? Não, eu vou pagar sim.
Querido, tem muita coisa que, às vezes, as pessoas olham na Bíblia, não concordo com isso. Não, isso aqui está na Bíblia, mas eu não aceito. Não adianta, pode bater pé, pastor pode pregar 200, não adianta. Bem, querido, aí é uma decisão sua. Mas, querido, se retiramos alguma coisa da palavra de Deus hoje, daqui a pouco não tem mais a palavra de Deus. Mas essa é uma questão sua. Nossa vontade, é o que nos ensina a palavra, nossa vontade deve ser submetida à do Senhor. Não são as nossas opiniões, o que nós achamos. Senhor, é melhor não fazer, é melhor ser dessa maneira. Isso não importa. O que importa é a ordem do Senhor. O que Ele está falando nessa manhã? Por último, nossa provisão vem de Deus. Querido, às vezes nós ficamos parados esperando que as coisas caiam do céu. A ilustração do peixe com a moeda na boca não significa que essa é uma regra para sempre. Agora então eu vou fazer assim, eu vou sair daqui agora, vou achar um rio por aí, vou pescar e vai aparecer R$100, R$200, R$500 que eu estou prestando para... Não, ali é uma ilustração daquilo que Deus pode fazer, a maneira como Deus pode agir em nossa vida. Pegue o seu anzol, lance no rio, no mar, e espere a resposta do Senhor ali. Faça aquilo que você sabe fazer. Faça aquilo para a qual o Senhor já tem dado capacidade de você fazer. Dê um passo além. Faça, haja, não fique parado. Nós precisamos agir para que Deus possa abençoar. Se Deus não encontrar nada em nossas mãos, se Ele não encontrar uma vara de pesca, um anzol com uma isca, ainda que seja uma minhoca, pega ali, se não tivermos nem isso na mão, como é que o Senhor vai abençoar? Como é que Ele vai multiplicar? Precisamos, então, colocar algo em atividade para que a resposta de Deus venha. Queridos, a resposta de Deus para hoje é, em meio à crise, seja íntegro. Em meio à crise, seja íntegro, porque Deus tem a provisão. Podemos confiar no Senhor, podemos esperar nele. E, querido, mesmo o momento mais difícil de todos nós, é quando nós olhamos para a nossa própria vida, olhamos para a nossa própria natureza, olhamos para os nossos próprios pecados e chegamos à conclusão de que não podemos fazer coisa alguma, não há nada que possamos fazer para suprir a nossa necessidade espiritual diante de Deus, nossa culpa, o perdão dos pecados, como resolver a nossa eternidade. Olhamos para a nossa vida e dizemos, não há nada, absolutamente nada que possamos fazer. E aí, queridos, como a provisão sempre vem de Deus, a provisão para os nossos pecados, a provisão para a nossa separação eterna de Deus, veio do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que entregando a sua vida na cruz do Calvário, Ele lá pagou pelo meu e pelo seu pecado. E Ele assim garantiu a todo aquele que crê o perdão, a vida nova, a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, nós não podemos temer a necessidade menor, se a necessidade maior e mais importante, que poderia se arrastar nessa vida e por toda a eternidade, se ela foi suprida pelo Senhor, como também não estará conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos socorrendo. A celebração da ceia do Senhor, quando nós, ao pegarmos o pão e ao tomarmos o suco da uva, nós então lembramos da provisão maior, a provisão de Deus, pelo meu e pelo seu pecado, para que possamos ter vida eterna e vida nova.